Zacarias, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do verso 4. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 11, versos 4 adiante, ou bem adiante. Diz assim a palavra do nosso Deus: assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que a compram, matam-nas e não são comidos. Os que a vendem, dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um, nas mãos do seu próximo e nas mãos do rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parecer bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-me. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isto ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a 2ª vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Vamos orar mais uma vez, meus Deus. Santíssimo e eterno Deus, glorioso Pai, te louvamos pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de Deus. Senhor, por ela somos exortados, edificados, e por ela somos conduzidos a te servir melhor, Deus, e a obedecer a tua palavra. Seja conosco, Senhor, abrindo nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e prepara o nosso coração para recebê-la. Uma vez que ouvimos e recebemos, Senhor, a tua palavra, possamos aplicá-la em nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Zacarias, ele é cheio de profecias e visões que revelam detalhes sobre a história de Israel, sobre o plano de Deus para a redenção da humanidade. É um livro riquíssimo, um livro que nos seus 14 capítulos, ele tem aí profecias, ele revela detalhes sobre toda a história de Israel, sobre esse curso da história de Israel e também da redenção da humanidade. O profeta Zacarias, como nós já descrevemos no domingo passado, ele viveu no século 6 a.C., e as visões que ele recebeu de Deus tratam então da restauração, a primeiro ponto, da restauração do templo e também da restauração ao culto ao Senhor, que tinham sido abandonados quando o povo que estava cativo passa, ou é permitido que eles voltem, uma leva para Jerusalém. Então eles começam a construir as suas casas. Ageu é levantado como profeta para dizer a eles: vocês levantam suas casas, e a casa de Deus vai continuar em ruína. E então Zacarias é levantado para dizer: ok, a casa do Senhor está levantada, mas e o culto? E a espiritualidade de vocês? Vocês não vão voltar a ter essa espiritualidade? Então é justamente neste momento que o profeta Zacarias é levantado. Ele recebe então de Deus essas visões que vão mostrar as coisas, aquilo que Deus quer do povo de Israel.
tá? Não só da questão da restauração do templo e da restauração do culto, mas também do futuro de Israel e dos conflitos que essa nação enfrentaria já no futuro bem próximo. Tá? Nos primeiros capítulos desse livro, nós vamos ver que o Senhor convoca todo o povo de Israel, o povo judeu, para o arrependimento. Nós vimos isso claramente no capítulo 1. O Senhor chama eles para que eles se arrependam, deixem seus pecados e voltem-se para Deus, se aproximem de Deus novamente. Por quê? O cativeiro foi o resultado dos pecados daquele povo. Aquele povo acumulou durante muito tempo. E quando eles voltam do cativeiro, era preciso que eles aprendessem que o cativeiro foi propósito de Deus, que eles não foram lá por acidente, mas que eles foram lá pela soberania de Deus, que eles foram levados cativos, e eles precisavam reconhecer isso, abandonar todo tipo de idolatria, todo tipo de pecado e voltar-se para Deus. Então, a partir desse momento aqui, Zacarias ele começa a receber, depois que ele avisa o povo das transgressões que eles cometeram e que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, voltar-se para Deus. Então Zacarias começa a receber uma série de visões, uma série de visões que vão tratar das coisas futuras que vai acontecer, mas essas visões também vão apontar para algo sublime, que é a vinda do Messias, e de como o Messias seria recebido, o preço que seria pago pela vida do Messias. Fala também essas visões que ele tem, esses 14 capítulos, da guerra final, que vai culminar com as nações se voltando ao Senhor. Em primeiro momento, no capítulo aqui, o Senhor quebra o pacto com essas nações, mas no fim ele mostra a Zacarias que ele, o Senhor, reunirá todas as nações assim. No capítulo 11, meus irmãos, que nós acabamos de ler, o profeta Zacarias, então, ele foca aqui numa mensagem mais pessoal e mais direta para o povo. Se até então a mensagem de Zacarias ela foi meio que indireta, no capítulo 11, Zacarias ele é direto. O Senhor dá a visão a Zacarias para que ele seja direto, para que ele seja mais pessoal com o povo. E então o profeta usa uma figura de linguagem, que é uma figura do pastor e um rebanho. Ele vai usar aqui uma alegoria, uma figura de linguagem, como queira, de um pastor e o seu rebanho, para descrever a relação entre Deus e o seu povo. E Deus gosta desse tipo de comparação, Quando nós olhamos para os livros proféticos, principalmente, nós vamos ver que Deus gosta de alertar o seu povo através de parábola, através de figura de linguagem, alegoria, como nós vimos, por exemplo, em Oséias, Deus usando o casamento para alertar o povo, como aquele povo estava se distanciando do Senhor e infringindo a lei do Senhor. Aqui, Deus usa o profeta Zacarias para que ele mostre, através da figura de um pastor de ovelhas, como estava a relação do povo e do Senhor, do povo para com Deus. E então ele dá um alerta sobre a rejeição do pastor, que o pastor bom, ele vai trazer aqui duas figuras de pastor, o pastor bom e o pastor ruim, mas ele vai dizer por que o Senhor bom abandona essas ovelhas e a quebra de aliança por causa dos pecados daquele povo. Bom, logo de cara nós vamos ver que o capítulo ele começa aí nos primeiros 3 versos, só vamos fazer uma análise por cima deles. Esses 3 primeiros versículos começam com a descrição da destruição de uma floresta, quando Zacarias começa dizendo: abra, Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Então ele fala aqui da destruição de uma floresta, simbolizando a queda de Jerusalém, simbolizando a destruição de Jerusalém. Mas logo em seguida, o profeta é instruído pelo Espírito de Deus, pelo Senhor Deus, a agir como um bom pastor para o seu povo. Então ele vai ser usado na figura de um pastor para o povo de Deus, buscando o quê? Qual o intuito de Deus em fazer com que Zacarias simbolize ali um pastor? Mostrando a intenção de Deus de unir a nação que até então estava desunida. Lembra? Isso aconteceu
lá no reinado de Roboão, em que Israel se dividiu entre Reino do Norte e Reino do Sul. No entanto, meus irmãos, nós podemos ver claramente no livro de Zacarias que os líderes, eles se mostraram ingratos a Deus, tá? Na figura do profeta, né? Na figura ali do pastor que o profeta estava representando. E então Zacarias é forçado a partir, e ele então cobra um valor, o Senhor pede para que seja cobrado um valor, já apontando para o que ia acontecer lá nos evangelhos. E então Zacarias obedece o Senhor e ele recebe 30 moedas de prata. 30 moedas, exatamente o valor que foi pago por Cristo. E exatamente aonde? Na casa do Senhor, assim como Judas fez. E ele é instruído a jogar essas moedas aonde? No oleiro, assim como os sacerdotes e os principais anciãos fizeram com as moedas de Judas, comprando um campo, né, chamado oleiro lá, para que virasse um cemitério. Bom, este capítulo 11, ele termina com uma profecia sobre a rejeição do Senhor, a rejeição do Messias por parte do povo. Vai mostrar que o povo rejeita o Messias, que esse povo vai desprezar a vinda do Messias. E então, nesta parábola, meus irmãos, que narra no capítulo 11, esta parábola mostrando o bom pastor e o mau pastor, lembrando que a parábola, ela é uma narrativa curta para transmitir uma mensagem moral ou uma verdade moral. Então, parábola é uma mensagem curta que tem a intenção de mostrar uma verdade moral. Vocês lembram bem da parábola, talvez a mais famosa das escrituras do Velho Testamento, quando Davi peca contra o Senhor faz com que o profeta Natan vá até Davi e conte uma parábola de um pastor de ovelhas que tinha só uma ovelhinha, uma cordeirinha, enquanto tinha um outro que tinha muitos, e aquele que tinha muitos pegou aquela cordeirinha daquele pobre homem que só tinha uma e a sacrificou. E Davi entendeu o recado. Davi ficou muito bravo e disse: este homem é digno de morte, diga onde ele está, porque eu vou puni-lo. Davi entendeu o que estava por trás, não era uma história fictícia, né? Era uma verdade que Natan estava transmitindo ali, assim como as mensagens, as parábolas do Novo Testamento, a parábola do rico e do Lázaro, a parábola do bom samaritano, tudo isso para transmitir uma verdade por trás. Bom, nós vemos nesses 13 versículos que nós lemos, meus irmãos, dois pontos importantíssimos, né? Eu vou dividir aqui em dois pontos. O primeiro ponto vai apontar para o julgamento do Senhor que virá sobre o rebanho de Deus. Ou seja, o julgamento virá sobre o rebanho de Deus. Deus vai julgar o seu povo. Isso nós podemos ver nos versos 4 a 7. Zacarias, ele começa falando a parábola do bom pastor. E ele começa esses 7 versos dizendo: assim diz o Senhor. Então, esse assim diz o Senhor, lembra? Quando o profeta diz, usa essa expressão, ele está mostrando que não são palavras dele, não é um alerta simplesmente do profeta, fruto do seu olhar introspectivo ou do seu olhar externo, não é uma análise contextual histórica que o profeta está tendo, mas é palavra do próprio Deus, que aquele povo deveria receber como o assim do Senhor. Então, o profeta inicia a sua fala dizendo: assim diz o Senhor. E o que é que o Senhor diz? Antes disso ele diz: assim diz o Senhor, o meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que a compram, matam-nas, e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Meus irmãos, aqui Zacarias encena uma profecia de julgamento. Zacarias está dizendo aqui: o Senhor vai julgar. E por que ele vai julgar?
Porque está acontecendo uma infidelidade. Eles estão rejeitando o pastoreio do Senhor. E quando o profeta usa esse termo, essa expressão apacentar, apacenta o rebanho para o abate, Zacarias aqui, ele está anunciando algo que se cumpriu, e essa profecia de fato se cumpriu. Zacarias está alimentando um rebanho literal de ovelhas que representava o povo de Deus. Como pastor, Zacarias, ele representava ali o Senhor, mostrando para aquele povo, na figura dele, que eles estavam rejeitando o pastoreio do Senhor. Então ele representava o Senhor, que havia o designado para este rebanho, para um tempo de julgamento. Meus irmãos, isso é muito curioso, como o povo de Deus, ele tende a recusar os bons pastores. Conversando hoje, eu não lembro com quem foi conversando durante a semana, eu nem lembro do que eu conversa. Então, é incrível como o povo de Deus, ele parece que tem aptidão, ou tem atração por falsos pastores, por pastores ruins. Haja vista que os mais queridos pelos crentes e pelos não crentes, são os pastores maus, pastores ruins, que ganham com as ovelhas, que lucram com as ovelhas, que se enriquecem com as ovelhas, mas estão levando elas para o matadouro, estão levando elas para os abates. Enquanto pastores bons, que trabalham, que zelam pela igreja, que oram, que não têm a pureza doutrinária da igreja, são desprezados, são deixados de lado, são vistos como conservadores, ou como fanáticos, que sejam. Meus irmãos, Zacarias foi rejeitado pelo povo aqui numa ilustração de que aquele povo não queria o pastoreio do Senhor. Toda vez que alguém despreza um bom pastor, ela não está desprezando a figura daquele homem que representa um bom pastor, mas ela está recusando o pastoreio do Senhor que levantou aquele pastor. E quando alguém abraça, quando alguém é atraído, quando alguém se apaixona por um mau pastor, por um pastor que só quer a lã das ovelhas, aquela pessoa está querendo ser enganada. Ela está também desejando ser enganada e não quer o tratamento bom do Senhor. Por isso, muitas vezes, meus irmãos, e é interessante um texto, que nós vamos ver na segunda parte, que o mau pastor, ele não foi levantado pelo diabo. Não apareceu do nada. O texto diz que Deus é quem levantou o mau pastor. E sabe para quê? Para punir o seu povo. Então, muitas vezes, nós vamos ter que nos dar, vamos ter que encarar e lidar com maus pastores, que vão fazer com que o rebanho sofra. E tudo isso é enviado pelas mãos do Senhor, é permissão de Deus para tratar o seu povo, para julgar o seu povo, para que o seu povo entenda a gravidade do pecado em rejeitar o pastoreio do Senhor. Mas o profeta continua dizendo, que depois que ele então fala deste momento desse pastor que era enviado para apacentar as ovelhas que eram destinadas para a matança, ou seja, aquelas ovelhas que estavam indo para o abate, e ele faz um alerta: aqueles que compram matam e não são punidos. Muitas vezes nós vemos isso acontecer diante dos nossos olhos. Basta dar um Google, basta abrir um aplicativo de rede social, a gente vê isso. Pastores que levam as ovelhas para o abate e não são punidos. A gente diz: será que Deus não vai tomar providências contra esse mau pastor que vende a igreja? E casos de vender a igreja, meus irmãos, não é especificidade ou peculiaridade de uma cidade, não. Isso acontece muitas vezes, em muitos lugares. Estava vendo um pastor relatando, da cidade dele lá, uma cidade grande, uma metrópole do Brasil, em que o pastor vendeu a igreja com chave e tudo, com um crente dentro, com todo o patrimônio da igreja. Ele foi desfrutar do dinheiro que ele vendeu. E pasme, muita gente seguiu aquele pastor que vendeu a igreja. E isso acontece muitas vezes. Não acontece
uma vez isolado em algum local, em algum lugar. Mas olha que interessante, o profeta diz: aqueles que compram, matam-nas e não são comidas, os que as vendem, dizem, ainda eles se exaltam de ter vendido as ovelhas do Senhor, dizendo: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. O Senhor está dizendo: vocês recusaram o meu pastoreio, vocês desprezaram o meu pastoreio. Por isso, agora o Senhor tomou uma atitude. Verso 6 ele diz: certamente porque vocês rejeitam o meu pastoreio e vocês querem ser pastoreados por maus pastores, certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Ele diz: eis que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo. Então ele vai usar essa expressão de novo, né? Apacentai, no verso 7, apacentai as que estão para a matança, e ele vai dizer que ele toma duas varas. Tomou duas varas, ou dois cajados. As duas varas que Zacarias denomina aqui, ou as nomeia, de graça e união, essa vara ou esse cajado, ele era uma ferramenta comum que o pastor usava. Nós vamos ver isso lá no Salmo 23, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, para os irmãos que nunca chegaram a ver isso, essa vara ou cajado do pastor, ela, nas suas duas pontas, ela tinha uma função. Geralmente essa vara do pastor, ela tem como um arco em cima e pontiaguda no outro lado. Então eles vão dizer que o arco ali é para puxar a ovelha que está se perdendo, está saindo do cercado, então puxa ela, e o pontiagudo é para espantar os lobos ou os animais que colocam em perigo as ovelhas. Por isso que é o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então essas duas varas que Zacarias nomeia aqui, elas eram muito conhecidas desse povo, porque eles sabiam o que era esse instrumento. E então, olha só o que ele diz, né? E depois ele continua dizendo que essas duas varas serão quebradas no que elas representam, graça e união. E é interessante que os nomes que Isaías dá aqui, né? Ou Zacarias dá aqui, a graça, que é um favor imerecido de Deus. Então uma daquelas varas era o Senhor dizendo: vocês têm o meu favor imerecido, vocês têm a minha graça, né? Simboliza um status privilegiado que o povo de Deus tinha como povo escolhido do Senhor dentre todos os povos da terra. E a outra vara, união, ela, que simboliza a harmonia e a harmonia interna que aquele povo deveria possuir, mas que foi perdida na época do cerco de Jerusalém. James Boyce, um teólogo, ele comenta isso, tá? Comenta a nomenclatura dessas duas varas quebradas aqui no livro. Mas nós vemos ainda nos versos 8 a 11 que essas duas varas quebradas, elas vão simbolizar a aliança do Senhor que foi quebrada com eles. Acompanhe comigo os versos 8 a 11. Dei cabo dos 3 pastores no mês, então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. Os que restarem, cada um coma a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isso era palavra do Senhor. Veja só, primeiro ele vai dizer aqui que ele demite 3 pastores, né? Zacarias estava agindo aqui de forma profética. Zacarias estava sendo usado por Deus de forma profética. E é difícil no texto, ou no livro de Zacarias, identificar quem são esses 3 pastores. Se a curiosidade apertou aí, irmãos, fazemos todos juntos, porque não dá para identificar quem são esses 3 pastores que Zacarias está se referindo, em que foi demitido eles em apenas um mês, né? Mas o que dá para perceber é que da parte de Deus havia um sentimento mútuo de insatisfação, né, que o Senhor relata nesse texto. Há um sentimento mútuo entre o profeta e
teólogo muito conceituado, ele traz uma possível explicação para esses 3 pastores. Diz ele assim, abre aspas: a melhor explicação, e provavelmente a mais antiga, que se vê os 3 pastores não como indivíduos, mas como 3 classes de indivíduos, a saber, os profetas, sacerdotes e os reis de Israel. Então, para James 2, a ideia mais provável aqui desse verso é que sejam os 3 grandes ofícios do Antigo Testamento: o profeta, sacerdote e rei. Tá? E então vai se dizer que o Senhor destituiu, né, num só mês, os profetas, os sacerdotes e os reis. Tá? Os ofícios do profeta, sacerdote e rei foram retirados de Israel após esse momento de rebeldia do povo para com o Senhor. Já no cativeiro, eles perdem, de certa forma, o ofício real, porque agora eles estão submissos a um rei estrangeiro. Mas ainda tem lá no meio do povo sacerdotes e profetas. Né? Mas depois, com a chegada do Império Romano, isso acaba, né? Pelo menos na Judéia, e nunca mais foram restaurados, porque eles foram todos colocados e se cumpriram todos eles, esses 3 ofícios, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas o profeta ainda diz: não os alimentei, né? Deixe morrer aquela que está querendo morrer. Quem quer morrer, que morra. Né? Então, uma vez agora que o Senhor retirou os ofícios de Israel, né? O profeta agora diz: quem quer morrer, que morra. Ao trazer então esse julgamento, deixando morrer aquela que estava morrendo, aquela ovelha que estava morrendo, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele simplesmente faz o quê? Retira a sua mão protetora do seu povo. Tá? Simplesmente retira a sua mão protetora. Então, meus irmãos, para conhecimento nosso, houve um tempo em que Deus tinha uma aliança estabelecida com todos os povos. O Senhor reuniu aqueles povos ao redor de Israel, mantendo, né, a paz ao entorno, impedindo que aqueles povos atacassem o povo. Então, essa aliança da parte de Deus era Deus não punindo aquelas nações, Deus não as exterminando, mas Deus colocando paz, principalmente no período de Salomão, ali, um período de paz, para que houvesse um relacionamento amistoso entre o povo de Deus e as demais nações. Mas quando agora o povo de Deus rejeita o seu pastoreio, então Deus decide quebrar esta aliança para que Israel seja então atacado pelas nações circunvizinhas. Nós vamos ver ainda um alerta do Senhor, né? Então ele diz: quem está para morrer, que morra, eu não vou mais deixar minha mão sobre vocês. Meus irmãos, isso é um grave alerta para nós. Isso é um grave alerta. Talvez, olhando para textos assim, nós não entendamos no primeiro momento, mas o que está escrito aqui é dizendo assim: se nós recusarmos o pastoreio do Senhor, o pastoreio bom do Senhor, através dos seus instrumentos, Deus retirará a sua mão sobre nós. É como se nós estivéssemos dizendo assim para o Senhor: eu quero viver minha vida, não importa se eu estou em perigo de morte ou não, deixa eu viver sem a sua proteção. Então Deus retira a sua mão e diz: já que você quer quebrar a cara, quebre. Já que você quer morrer, que morra. Já que você quer se arrebentar neste mundo do pecado, se arrebente. O Senhor está retirando a sua mão de cima do povo. Isso é muito grave, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós não irritemos ao Senhor com os nossos pecados, a ponto de Deus tirar a sua mão de sobre nós. Mas ainda ele dá um segundo alerta aqui para esse povo, dizendo: os que restarem, comam a carne uns dos outros. Meus irmãos, isso que Zacarias profetizou aqui aconteceu de fato no ano 70 depois de Cristo, quando o cerco romano se deu de uma forma brutal sobre os israelitas, a ponto deles terem que saciar a sua fome de uma maneira brutal, cruel e animal, porque eles rejeitaram o pastoreio do Senhor. Lembre-se, Zacarias está profetizando para aquele povo
naquele momento, o povo pós-cativeiro, mas a sua profecia também é futurística. Ela aponta para a rejeição que este povo vai fazer com Jesus lá no futuro. A Zacarias está dizendo: vocês estão vindo do cativeiro, eu estou restaurando o templo, o Senhor está restaurando o templo, o Senhor está restaurando o culto. Foi levantado Neemias, Esdras, Zorobabel, foi levantado Ageu, agora está sendo levantado Zacarias, juntamente com Ageu. O Senhor vai levantar Malaquias mais à frente, mas vocês não vão entrar no eixo, porque o Senhor vai levantar um verdadeiro pastor, e vocês vão rejeitá-lo por causa dos seus pecados e dos seus orgulhos. Então, que morram, que vocês se devorem uns aos outros. E isso de fato aconteceu. A rejeição do Senhor Jesus, do povo ao Senhor Jesus, e eles tiveram que encarar uma dura realidade nos anos 70, quando Roma perseguiu os judeus, usando-os até mesmo como objetos de ilustração para os outros povos, quando penduraram os corpos dos judeus em estacas. Dizem os historiadores que Roma foi acesa, Roma teve luz com os corpos dos judeus queimando numa estaca. Ficou iluminada a cidade com os corpos dos judeus, porque eles rejeitaram o pastoreio do Senhor. Mas ainda o Senhor continua nesse alerta. As pobres do rebanho, vai dizer que as pobres do rebanho, o Senhor, essas pobres, elas saberiam que o Senhor que era o Senhor que estava falando. Então ele diz: as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconhecerão que isto era a palavra do Senhor. O que o Senhor está dizendo aqui através do profeta Zacarias? Que estas pobres ovelhas, pobres redundância, essas ovelhas pobres, essas eram os fiéis remanescentes, que sabiam que até mesmo essas palavras duras, elas vinham de Deus. Não adianta se revoltar contra o profeta, essas palavras vinham de Deus. Somente, meus irmãos, a minoria piedosa percebia os acontecimentos que transpiravam diante de todos. Ou seja, as ovelhas estavam ali. Havia algumas que realmente estavam se rebelando e queriam morrer, então o Senhor disse que morram. Outras que faziam pouco caso do Senhor, o Senhor disse: vocês vão se comer um ao outro, vocês vão se devorar um ao outro. Mas tinham as ovelhas pobres, tinham os remanescentes, que estavam ali dizendo assim: é Deus quem está falando através do profeta, nós estamos perdidos. Meus irmãos, em toda a história do povo de Deus, em toda a história, você pode pegar do começo da Bíblia, do livro do Gênesis, até o livro do Apocalipse, quando conta a história de João, nós vamos ver que em todos os tempos, mesmo quando os rebeldes, mesmo quando o povo pecou gravemente com o Senhor sempre teve os seus remanescentes. Às vezes, nós somos tentados a dizer assim: a igreja de hoje, do século XXI, ela se perdeu de vez, a igreja está acabada. Deus sempre tem os remanescentes. E quem dera o Senhor que sejamos nós, os remanescentes do Senhor, que olha para tudo isso que está acontecendo no mundo hoje e diz: é Deus, é a palavra do Senhor que está se cumprindo. É Deus que está levantando falsos profetas para que eles sejam instrumentos de julgamento de Deus. É Deus quem está levantando falsos reis perversos para trazer atrocidade ao povo, porque eles rebelaram-se contra o Senhor, e o Senhor já tinha dito isso. É Deus quem está permitindo que a igreja seja perseguida ideologicamente ou fisicamente, porque o Senhor já tinha dito isso. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, meus irmãos, principalmente em textos como de Mateus 24, quando o Senhor diz sobre os fins dos tempos, dizendo que nos fins dos tempos, quando se tivesse se aproximar a volta do Senhor, os homens estariam como? Estariam comprando, vendendo, estariam curtindo a sua vida doidada, como aquele filme diz, estariam vivendo como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, Jesus disse que nos fins dos tempos haveria um tempo de insensatez, um tempo de abandono da fé. Seria uma religiosidade aparente, em que as pessoas deixariam Deus
em segundo plano. É isso que o texto de Mateus está dizendo. Mas o texto diz que também se levantaria falsos mestres, que eles pregariam o evangelho de tal maneira que as pessoas ficariam encantadas com as palavras ditas pelos falsos mestres. E diz que esse tempo seria um tempo tão difícil que, se não fosse esse tempo abreviado, nem os escolhidos suportariam. Tamanha o caos que vai se tornar no fim dos tempos. Por isso, meus irmãos, acreditem, Deus sempre tem os seus remanescentes. O mundo hoje, nós vemos olhando para esse mundo hoje que rejeita o Senhor, que abandona o Senhor. Cada vez mais nós vemos pessoas descompromissadas com a fé, vivendo-a de qualquer jeito, trocando Jesus por qualquer coisa, deixando a sua responsabilidade cristã de lado. Mas nós devemos acreditar, Deus tem o seu remanescente. A verdadeira igreja de Cristo, ela triunfará no momento final, ela se destacará no momento final, como aquela que disse: o mundo está sofrendo, a igreja está passando por perseguição, mas isso é palavra de Deus. Foi o próprio Deus quem permitiu isso, porque nós pecamos contra Ele. Meus irmãos, mas ainda há um alerta aqui nessa primeira parte da mensagem de Zacarias, os versos 12 a 14. Zacarias fala que o pastor ali é pago com desprezo. O bom pastor recebe um salário de desprezo. Olha o que diz os versos 12 a 14. Eu lhes disse: se vos parecer bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomai as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Meus irmãos, olha que interessante, Zacarias aqui, ele estava encenando essa profecia, ou seja, mostrando através dessa profecia uma representação do bom pastor que estava sendo pago. Ele pede, então, olha, me dê, avalie o meu trabalho, me pague. E então foi pesado um valor, um pagamento para o trabalho de Isaías, que foi 30 moedas de prata. E aí o texto diz que aquele preço, aqui o texto usa uma linguagem que é aquele preço maravilhoso, magnífico, ou principesco, podemos assim dizer, mostra de forma sarcástica Deus falando, esse preço maravilhoso em que fui avaliado. Isso é um modo sarcástico de dizer, que essas 30 moedas de prata que foram pegas, isso aqui não era uma quantia insignificante. 30 moedas de prata não era só uma quantia insignificante, mas era o preço de um escravo. Acompanhe comigo Êxodo capítulo 21, verso 32. Êxodo 21, verso 32 apenas. Êxodo capítulo 21, o verso 32 diz assim: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Ou seja, Zacarias está dizendo aqui, que era o mínimo que eles podiam pagar, e eles diziam que consideravam Zacarias como um escravo. Então eles estavam tratando Zacarias como o preço de um escravo. Era o preço que foi pago por Zacarias ali pelo seu pastoreio. Meus irmãos, este texto, esta parte do texto aqui, vai falar profeticamente de Jesus, que ele, o nosso Senhor, foi traído exatamente por um preço de 30 moedas de prata, conforme diz Mateus capítulo 26, versos 15, depois do 27, verso 3.
preço de um escravo ao trair Jesus foi o preço que Judas vendeu Jesus. Ou seja, Judas tratou Jesus como um escravo. Meus irmãos, é importante nós dizer, nós vemos isso na liturgia, principalmente no texto de Mateus 27, muitos dizem que há um erro nas escrituras, tirando até mesmo a inerrância das escrituras, porque Mateus diz que foi Jeremias quem disse isso, né? Quando Mateus diz lá, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, tomaram as 30 moedas de prata que avaliaram o preço daqueles que os filhos de Israel haviam avaliado e deram pelo campo do oleiro, como o Senhor ordenou, né? Então alguns colocam isso, enxergam isso como um problema que toca na inerrância das escrituras, mas é claro que nós não devemos ver isso como um problema. Por quê? A ideia que se tem, tá? Que não é um erro de Mateus, claro, mas possivelmente algum copista cometeu aqui um engano de copiar de forma errada. Lembre-se que nós sempre falamos nas nossas aulas que os documentos inspirados, inerrantes, são os autógrafos, são os originais. As cópias não são inspiradas, tá? As nossas versões, elas se divergem uma da outra. Não há erro nisso. Os autógrafos, os que são os primeiros documentos escritos, eles não contêm erro. Então é possível que algum copista tenha escrito errado aqui, mas também há uma segunda ideia, que alguns acreditam que Jeremias disse essa profecia na tradição oral e Zacarias a registrou, tá? Os irmãos lembrem que eu disse, né, em algumas aulas aqui, existem muitos escritos que foram ditos pelos profetas e pelos escritores na Bíblia, mas nós não temos eles em mãos. Por exemplo, onde é que estão os livros dos reis de Judá? Onde é que estão os livros dos relatos das crônicas dos reis de Israel? Nós não temos isso, mas sabemos que existiram, né, os escritos. Então, muitos acreditam que foi Jeremias quem disse isso e Zacarias registrou esse escrito. Então, alguns acreditam nisso, mas o fato é que o que Zacarias relatou e escreveu aqui mostra algo que aconteceu, se cumpriu na vida de Jesus, quando o povo, aquele povo, né, na representação de Judas, vem de Jesus. E o curioso, meus irmãos, é a sequência dessa profecia. Aqui Zacarias diz que aquelas moedas eram para ser jogadas, né, na casa do Senhor para o oleiro. Curiosamente, como vemos aqui, Zacarias ele disse que as 30 moedas de prata foram lançadas, arremessadas na casa do Senhor, mas que também foram dadas ao oleiro. Nós podemos ver isso nos versos anteriores, aqui no verso 12, 14 e 15. Nós vemos isso. E curiosamente, meus irmãos, é o cumprimento exato do que Judas fez. Quando Judas tem um lapso, ele olha aquilo e ele é tomado de um remorso, Judas pega aquelas 30 moedas, exatamente como foi dito por Zacarias, lança elas na casa do Senhor, arremessa ela, e então os principais dos anciãos e os sacerdotes pegam aquelas moedas e eles então compram um campo no oleiro, e se cumpre aqui de fato a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Meus irmãos, ainda há uma advertência aqui do Senhor a esse povo, nesta parte do pastor insensato, ou do falso pastor. O Senhor diz: então quebrarei o outro cajado, né, a outra vara, que é chamada união, para romper então de vez a irmandade entre Judá e Israel. Então, após a troca daquelas 30 moedas de prata, o cajado chamado união ou unidade é quebrado. Isso se cumpre quando Israel foi disperso por toda a terra pelos romanos após a rejeição de Jesus como sendo o pastor. Eles perderam a sua unidade, eles ficaram durante séculos esparramados por toda a terra. Então, aquele povo que era que tinha uma unidade, que Deus se lançou com eles, com graça, e unindo eles, o Senhor agora diz: eu quebrei a unidade de vocês.
vocês serão espalhados por essa terra. Vocês vão ser esparramados. Isso cumpriu no ano 70. Essa unidade só volta numa primeira parte no ano de 1948, quando o Estado de Israel é oficializado pela ONU. Zacarias, um teólogo chamado Philip Saman, ele diz que Zacarias tornou-se um tipo de Messias, o qual foi maltratado e rejeitado por aqueles a quem veio salvar. A ação de Zacarias simbolizava a tentativa final de Deus para restaurar o seu povo desobediente. Então, Zacarias aqui, na ilustração desse pastor bom e também do pastor insensato, é uma tentativa de Deus de restaurar um povo desobediente. Fico alerta para nós aqui, meus irmãos, através dessa palavra. Mas ainda, falando sobre essa segunda parte, do falso pastor ou pastor insensato, que vai dos versos 15 a 17, os versos 15 e 16 nos diz que Deus permitirá que pastores insensatos venham liderar o seu povo. Olha o que diz aí. O Senhor diz: toma ainda os petrechos ou os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Meus irmãos, aqui o profeta nos ensina que quando Deus renuncia ao cuidado do seu povo, haverá alguma forma fraca ou alguma forma corrupta de governo, mas aqui fica evidente também de que Deus não mais desempenhará a sua função, o seu ofício de pastor com o povo em que o Senhor se desliga, o povo rebelde. É como se o Senhor estivesse dizendo para este povo que Ele não estaria mais com eles, que eles estariam num deserto tão ferrenho, num deserto tão ermo, pior do que aqueles 40 anos em que o povo de Deus ficou no deserto, que eles não teriam mais a presença de Deus, que eles se tornariam uma erva seca, que eles se tornariam apenas cinzas de que um dia foi uma madeira. Isso aponta, meus irmãos, para eles deveriam lembrar de um momento em que Israel pecou contra o Senhor, como diz lá no livro do profeta Samuel, em que Israel foi levado a uma guerra, a uma humilhação na guerra contra os filisteus. A arca do Senhor é levada, e então uma das noras de Eli, ao nascer a criança, ela diz: essa criança se chamava Icabode, porque foi-se a glória de Deus. Naquele momento está dizendo assim: o Senhor não é mais conosco. Meus irmãos, isso é um alerta muito grande para nós. Afronta ao Senhor, o abandono dos estatutos do Senhor, a nossa falta de compromisso com Deus, o abandono da lei do Senhor e o descaso com o nosso chamado faz com que Deus levante falsos pastores que vão oprimir, que vão trazer dor às ovelhas. Como diz o texto, esse falso pastor não vai curar a quem estiver ferido, e nem vai apacentar a sã, mas, ao contrário disso, vai comer a carne das gordas e vai arrancar até as unhas. Irmãos, que linguagem mais dura essa vida. Quando nós olhamos para Deus, nós falamos: Deus é amor, Deus é maravilhoso, mas Deus, na sua ira, meus irmãos, Deus permite que esse tipo de coisa aconteça, que caiamos nas mãos de homens corruptos, como nós vemos aí afora. Vocês acham que essas pessoas que estão nas mãos de pastores fraudulentos, corruptos, desumanos, pastores que arrancam até o último centavo daquelas pessoas, vocês acham que isso é por acaso? É a permissão de Deus. É Deus dizendo: você quer viver longe de mim? Então eles vão arrancar até as suas unhas, eles vão tirar tudo de você. Quantas pessoas, meus irmãos, voltaram para a casa do Senhor, para a verdadeira casa do Senhor, destruídas,
Eu conheci uma irmã, conheço, na verdade, amiga minha, que ela se aventurou em seguir um falso pastor. Ela saiu de lá tão quebrada, financeiramente, emocionalmente, quase perdeu seu casamento, quase perdeu todos os seus últimos bens que ela tinha, que ela possuía, e ela voltou, ela pegou trauma. Você não fala, você pode falar do que você quiser, menos se referir aos pastores e à denominação em que ela foi, porque ela aprendeu que não se pode se afastar do Senhor e não ter consequências. Ah, mas o fulano é tão legal, ele prega tão bem, as palavras dele são tão boas, inclusive até os não crentes gostam. Meus irmãos, se os não crentes não gostam, alguma coisa está errada. Se os não crentes se deliram com esses pastores, alguma coisa está errada. Se o não crente diz para você e fala assim: olha que bonitinho, olha só, no meu Instagram estou postando, olha que pastor maravilhoso, as palavras dele são maravilhosas, e ele continua no pecado, alguma coisa errada tem. E aí nós vamos nos enganar também. Nós que possuímos a verdade do Senhor, vamos deixar ser enganados, porque alguém disse que um fulano que está pregando na internet tem palavras tão boas, mas continua no álcool, continua na prostituição, continua na mentira, continua na vergonha, no escárnio, continua na sua vida depravada, e nós vamos sorrir, dizendo assim: ai que legal, deixa eu seguir ele também. Irmãos, não brinquemos com Deus, não desprezamos a palavra do Senhor. Nós somos o povo que conhecemos a verdade, não precisamos seguir mentiras, não precisamos ser enganados com pão de ló falsificado. Nós temos o verdadeiro alimento, que é o pão vivo, que desceu do céu, em que uma vez que nós nos alimentamos, nós não temos fome novamente. Percebam, meus irmãos, é Deus quem levanta esse tipo de pastor, esse tipo de liderança. É Deus quem permite, meus irmãos, que esses homens sejam designados como instrumentos de justiça, por causa da nossa fé vacilante e por causa do nosso abandono à sã doutrina. Muitas vezes, meus irmãos, nós presumimos que tudo que as pessoas precisam é de um líder certo, caridoso, carismático, alguém gente boa, alguém descolado, alguém humano. E nós vemos aqui, meus irmãos, que até mesmo o líder ideal que Deus coloca para dirigir o seu povo, ele pode ser rejeitado, e ele pode ser trocado por um líder inadequado que não foi escolhido pelo Senhor. Olha que interessante, né? Deus levanta líderes comprometidos, homens de Deus, mas ovelhas rebeldes rejeitam a escolha do Senhor e querem seguir homens insensatos. Não foi exatamente o que Israel fez ao escolher Barrabás? Barrabás foi escolhido para aquele povo, Mateus 27. Aquele povo diz: soltem Barrabás. Lembra o nome Barrabás, né? A partícula Bar, pai, Rabás, era filho de Rabás, o filho de Sabás, né? O nome lá. Então, o Barrabás não era o nome daquele personagem, mas ele era o filho de Rabás. E o povo escolheu, então, já que o nome significa filho do pai, então escolhemos Barrabás. Solte Barrabás. Barrabás é muito mais interessante para nós. Ele fala a nossa língua, ele briga pelas nossas causas, ele é popular, né? ele entende a nossa dor, ele entende o nosso choro. Esse Jesus, ele quer o quê? Ele quer que a gente, se tomar um tapa, vire do outro lado. Ele quer que, se alguém pede para andar 1000 quilômetros, ande 2000. Ele está dizendo que eu tenho que ser amigo do samaritano. Não queremos esse Jesus, não. Queremos Barrabás. Foi exatamente isso, meus irmãos, que eles quiseram. Então, o Senhor levanta esses homens maus, esses pastores ruins, para o julgamento. Por isso, o texto termina, né? O Senhor dizendo: ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço, e sobre o seu olho direito
o braço completamente. Se lhe secará e o olho direito de todo se escurecerá. Depois do Senhor falar das ovelhas, o Senhor faz aqui um alerta aos pastores, tá? Aos pastores, para que eles cuidem das ovelhas do Senhor. Então Deus designa pastores para que eles pastoreiem o seu povo. Mas esses maus pastores, meus irmãos, eles sofrerão um juízo muito duro do Senhor. Por quê? Porque eles abandonaram o rebanho. E por causa disso, o Senhor usa duas expressões muito fortes para lidar com esses pastores. Olhando, nós não vamos entender, mas eles lá na época entenderam essa questão cultural, né? O Senhor estava dizendo que iria contra o seu braço direito e contra o seu olho direito. O pastor inútil, ele sentiria a espada do julgamento de Deus contra o seu braço direito e contra o seu olho direito. O braço expressa a força daquele pastor, né? O braço sempre aponta para a força, o poder, e o olho aponta para duas coisas aqui. Aponta primeiro para a sabedoria, né? A sabedoria e a inteligência, mas também aponta para a visão do conhecimento, daquilo que ele pode conhecer. O Senhor tiraria a força, tiraria a sabedoria e o conhecimento daqueles homens, tá? É isso que o Senhor está dizendo. Seria um golpe severo contra aqueles pastores inúteis. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 11, capítulo 13, perdão, nós vamos ver que se levanta uma figura que é esperada ainda por nós, que é o anticristo, né? Diz que este anticristo, ele receberá uma ferida mortal, mas que ele sobreviverá. Isso então aponta aqui, nós podemos fazer aqui um sincronismo, né, de uma confirmação de que o pastor inútil se cumpre em última instância na pessoa do anticristo. Todo falso pastor, ele é um anticristo. Todo pastor que promove o falso evangelho, ele é uma espécie de anticristo. Por isso que João diz que já há no meio de nós muitos anticristos. O verdadeiro pastor, meus irmãos, ele cuida das ovelhas, ele resgata a ovelha, ele cura as feridas e as salvas da morte. Essa é a função do bom pastor, e é nessas funções que as ovelhas têm que olhar e ver o cuidado do Senhor. Como é que o Senhor tem cuidado de vocês? Levantando bons pastores, aqueles que zelam pelas suas almas, aqueles que intercedem por vocês, aqueles que cuidam do pastoreio, cuidam de se alimentar e de cuidar das ovelhas que estão em perigo. Concluindo, meus irmãos, devemos estar atentos quanto à nossa responsabilidade como igreja, pois se nos tornarmos ou permitirmos que haja em nós uma indiferença a Deus, ou seja, tratá-lo de qualquer jeito, ou deixá-lo como segunda opção, isso nos trará consequências gravíssimas. Gravíssimas. Deus levantará lideranças que vão oprimir essas ovelhas rebeldes, essas ovelhas que desprezam o pastoreio do Senhor. O Senhor usará essas falsas lideranças para oprimir e para machucar mesmo as ovelhas, essas ovelhas rebeldes. O próprio Deus levantará e permitirá toda essa ação. Com isso, nós vimos que o pastor insensato, ele tem uma distinção, e dá para nós percebermos um pastor sensato de um pastor insensato à luz desse texto. O pastor insensato, meus irmãos, ele não cuida dos perdidos. O pastor sábio e piedoso, ele busca os que estão perdidos. O pastor insensato não buscará a juventude da igreja, deixará ela se perder. Mas o pastor sábio e piedoso sabe que os jovens precisam de forças, precisam ser ajudados, precisam ser fortalecidos, e cuida também daqueles que já estão na terceira idade. Eles não desprezam esse tipo de pessoas, essas classes de pessoas. O pastor insensato não curará as que estão quebradas. Tem pastor que só gosta de ovelha saudável, que está bem, produzindo, trabalhando, mas se aquela ovelha está numa crise, está doente,
não cuida. O pastor insensato não se preocupa com elas, só se preocupa com as que estão de pé. Mas o pastor sábio e piedoso, ele alimenta fielmente as ovelhas, mesmo aquelas que estão fracas e doentes. O pastor insensato quer usufruir dos benefícios da ovelha, comer a sua carne, né, e usará as ovelhas do Senhor. Mas o pastor sábio e piedoso, ele dá a sua vida pelas ovelhas, conforme o Senhor diz em João 10:10. Por isso, meus irmãos, observemos tudo isso e cuidemos dos verdadeiros pastores, daqueles que zelam por nós, daqueles que realmente se importam conosco. Saiba que o seu pastor, ele é um representante de Deus que tem cuidado das suas vidas. Saibam que eles, os verdadeiros pastores, eles dobram seus joelhos pelas madrugadas enquanto vocês estão dormindo. Os joelhos do bom pastor estão ali orando. É ele que não se preocupa com o horário que vai atender as ovelhas, se é 1, 2, 3 da manhã, se é meio-dia. Ele larga o que tem para atender suas ovelhas, porque ele sabe que as ovelhas são do Senhor e ele é um representante. Por isso devemos cuidar dos bons pastores. Aos pastores, fica um alerta para os pastores, aqueles que querem ser futuros pastores. Deus leva muito a sério a função de pastor, esse dom que Deus dá, não é uma função, é um dom. Né? E Deus pedirá conta de cada um pastor de ovelhas, cada um pastor, Deus lhes pedirá conta. Hebreus capítulo 13, verso 17, tem um alerta muito grande para isso. O apóstolo Pedro, lá no capítulo 2 também, descreve também um alerta. Pedro prevê ali uma lastimável desvirtuação do cargo na mão de falsos mestres que surgiriam no futuro. Pedro vai alertar sobre o perigo que o pastor tem de trazer um mal para a igreja. Por isso, os verdadeiros pastores devem ser sábios, fiéis, temerosos, incansáveis, até o dia em que o verdadeiro pastor das ovelhas virá pedir cabo delas. Até que naquele grande dia, o verdadeiro pastor das ovelhas vai dizer: cadê o meu rebanho? Deixa eu ver como você cuida deles. Por isso, meus irmãos, devemos cuidar. E como ovelhas que somos, o que nós devemos fazer? Como ovelhas que éramos destinadas à morte, como Paulo diz lá em Romanos 8:31, nós estávamos destinados à morte todos os dias. Nós recebemos do céu aquele que se fez ovelha e foi levado ao matador no nosso lugar. Aquele que era pastor, mas ele se fez ovelha em nosso lugar, se dando, nos substituindo, conforme diz Isaías capítulo 53. Pela graça de Jesus, meus irmãos, que pela graça do nosso Senhor Jesus e pela união do Espírito Santo, façamos parte desse rebanho glorioso do Senhor Jesus, que muito em breve ouvirá a voz do bom pastor a nos chamar, dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Essa é a voz do bom pastor. E Jesus diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Jesus é o bom pastor e eu e você devemos seguir e devemos ouvir a sua voz e estar debaixo do seu pastoreio. Vamos orar?